Panela de jogadores importantes do Corinthians está insatisfeita com Vitor Pereira. Jogador do Paris Saint-Germain é oferecido ao Atlético Mineiro. E o Chelsea faz proposta tentadora por Frenkie de Jong. Esses aqui são apenas os destaques da primeira edição dessa quarta-feira do Giro de Notícias. Ainda nesse vídeo, eu vou mostrar também para você quais jogadores a seleção brasileira está observando para que o Tite convoque em breve. Vou mostrar também a classificação do Flamengo na Libertadores. Então esse vídeo aqui tá recheado. Fica até o fim porque tenho certeza que você vai gostar e vai sair dele muito bem informado. Valeu? Então o melhor do futebol brasileiro e do futebol europeu, você confere comigo agora, após a vinheta. Hoje é dia de conhecermos um semifinalista brasileiro na Sul-Americana e um semifinalista brasileiro na Libertadores. Temos hoje Ceará contra o São Paulo na Sula e na Libertadores, Palmeiras e Atlético Mineiro. Esses dois grandes jogos são grandes oportunidades para você que está querendo fazer uma renda extra. Então sabe que você pode fazer aquela fezinha, aquela aposta com tranquilidade e com segurança na casa parceira do canal, que é a BR4Bet. Lá dá para você depositar e sacar via Pix e eles têm também as melhores cotações do mercado. Então, quer apostar nos jogos de hoje? Vou deixar o link para cadastro aqui na descrição do vídeo. Lembrando que lá, se você está fazendo o seu primeiro cadastro, eles dobram o seu primeiro depósito até R$300. Mas aí o depósito mínimo tem que ser de R$20. Se você quiser que eles dobrem o seu primeiro depósito, basta no seu cadastro você utilizar o cupom BR4Bet100, beleza? Vou deixar o link aqui na descrição. A edição dessa quarta-feira do Giro de Notícias vai começar pelo assunto Seleção Brasileira. Como vocês sabem, estamos agora há pouco tempo da Copa do Mundo e muito em breve o técnico Tite fará as suas convocações finais. Informação divulgada pelo Globoesporte.com é de que agora, no dia 20 de agosto, integrantes da comissão técnica do Tite vão viajar para a Europa para poder observar alguns nomes. A ideia é realmente finalizar as dúvidas para a lista final. E uma das dúvidas que eles querem finalizar é a questão do quarto zagueiro, porque a princípio já estão garantidos na Copa Thiago Silva, Marquinhos e Éder Militão. Realmente essa quarta vaga que está em aberto. Recentemente o Tite convocou para essa vaga o Léo Ortiz do Bragantino e o Gabriel Magalhães do Arsenal, mas a ideia é que outros nomes sejam analisados. Segundo o GE, serão analisados agora nos próximos dias. O Lucas Veríssimo, zagueiro do Benfica que o Tite já deu algumas chances, mas havia machucado o joelho. Ele vai observar Bremer, que acabou de ser contratado pela Juventus, mas fez uma última temporada muito boa no Torino. Ibanhas da Roma também vai ser avaliado, e outro nome que também já teve chances é Felipe, do Atlético de Madrid. No caso do Felipe, vale lembrar que ele já trabalhou com o Tite quando foi zagueiro do Corinthians. Agora eu quero saber de você nos comentários. Qual nome você acha que deve ser o quarto zagueiro da seleção brasileira para a Copa do Mundo? Deixa nos comentários. Falando em Copa do Mundo, a FIFA deve anunciar oficialmente em breve que eles vão antecipar a data de estreia da Copa do Mundo. A princípio, a primeira partida está prevista para acontecer no dia 21 de novembro, que seria o jogo entre Holanda e Senegal. Porém, a FIFA está agora avaliando antecipar a estreia da Copa em um dia, para que ela aconteça no domingo, dia 20 de novembro, com o país sede fazendo a primeira partida, que seria o jogo entre Catar e Equador. Essa decisão deve ser anunciada, como eu disse, oficialmente, bem em breve. No futebol europeu, tem mudança de numeração no time do Barcelona. Duas contratações feitas na última temporada estarão com numerações novas nessa nova temporada. O atacante Pierre-Emerick Aubameyang vai assumir agora a camisa 17, que acabou ficando vaga do atacante Luuk de Jong. Já o atacante espanhol Ferran Torres vai usar a camisa 11, que na temporada passada estava sendo usada pelo atacante Adama. Na Inglaterra, o Chelsea se aproximou da contratação de um jogador do próprio Barcelona. Como eu venho trazendo para vocês nos últimos vídeos, o clube catalão está desesperado para negociar o meio holandês Frenkie de Jong. E não se enganem, não é porque o De Jong é um jogador ruim. Muito pelo contrário, ele é um cara muito querido pelos companheiros de time, o técnico Xavi gosta muito do seu futebol, assim também como o presidente Joan Laporta. O grande problema é que a antiga diretoria do Barcelona deu para o De Jong um salário semanal de 560 mil euros, que é uma coisa que o Barcelona hoje, pela sua atual condição financeira, não tem condição de arcar até o final do contrato, que vai até 2026.
Sendo assim, o Barça está querendo muito negociá-lo. O Manchester United esteve de olho, mas ao que tudo indica, quem deve levar o De Jong ainda nessa janela é o Chelsea, porque a informação divulgada pelo jornal britânico Daily Mail é de que o Chelsea apresentou uma proposta no valor de 80 milhões de euros para poder contratar o De Jong. E assim, essa proposta realmente mexe um pouco com o jogador de 25 anos, porque ele até queria ficar no Barcelona, mas ele só não queria ir para o United porque o United não vai disputar a Liga dos Campeões. No caso do Chelsea, eles estão na Champions, então pode ser que sim, em breve isso aconteça. De Jong troque o Barcelona pelo Chelsea, o que vai ajudar demais a aliviar as folhas salariais do time do Barça. Agora nós vamos para o mercado da bola do futebol brasileiro, porque agora o atacante Jô, de 35 anos, está de clube novo. Você vai se lembrar que há alguns meses o Jô se envolveu em uma grande polêmica. Ele estava fazendo um tratamento de lesão, só que ele acabou sendo flagrado em meio a uma partida do Corinthians num pagode. Isso pegou muito mal, os torcedores corintianos se revoltaram e após esse caso ele acabou rescindindo o seu contrato com o Timão. Ficou agora um tempo livre no mercado, pintaram algumas sondagens, mas ele acabou não acertando com nenhum clube. Até que, nessa terça-feira, ele foi anunciado como o novo reforço do Ceará. Então o Jô, que nessa temporada tinha 4 gols em 19 jogos pelo Corinthians, vai agora defender o Ceará com contrato até o final do ano. O presidente do time cearense, Robinson Castro, revelou que o contrato do Jô tem a possibilidade de renovação por mais um ano, caso ele atinja algumas metas. Então o Jô, com passagem por seleção brasileira, futebol europeu, vai agora defender o Vozão. Será que lá ele vai dar certo? Indo agora para o Palmeiras está com um meio-campista no seu radar. Ele não deve ser contratado nessa janela, mas deve estar no radar para a próxima temporada. Trata-se do meio-campista Hernani, de 28 anos. Ele atualmente está jogando no Genoa da Itália, mas aqui no Brasil jogou no Atlético Paranaense e atuou também na Europa pelo Zenit da Rússia. Foi informado pelo UOL já há um tempo que o Palmeiras estava interessado na contratação do Hernani. Ele era observado com bons olhos pelo técnico Abel Ferreira. Então é um jogador que em breve o Palmeiras pode avançar pela sua contratação, mas não deve ser nessa janela, porque o Palmeiras parou as suas contratações nesse momento, por enquanto, no meio atacante Bruno Tabata, que foi contratado do Sporting de Portugal. Quem em breve pode contratar um jogador do Paris Saint-Germain é o Atlético Mineiro. O Galo vem se movimentando bastante nessa janela, tanto que contratou Allan Kardec, Pavon, Pedrinho, e o próximo nome a chegar à cidade do Galo pode ser o meia Rafinha, de 29 anos. O Rafinha, que jogou por muitos anos no Barcelona, hoje está no PSG, porém no time francês o Rafinha simplesmente não tem espaço. Então, de acordo com a informação divulgada pelo Globoesporte.com, o Rafinha tem sido oferecido a alguns times brasileiros e um deles foi o Atlético Mineiro. O Galo agora vai avaliar se contrata ou não o Rafinha, mas uma coisa é certa: se ele for contratado, o negócio vai acontecer por empréstimo. Outro time ao qual o Rafinha também foi oferecido recentemente foi o time do Botafogo. Agora, indo para o Rio de Janeiro, tem jogador que deve deixar o Flamengo no final do ano. Quem deve tomar esse caminho é o lateral direito Rodinei, de 30 anos. O Rodinei tem contrato com o Flamengo só até o final desse ano, então a tendência é que ele vá embora de graça e assine depois com qualquer outro time. E é da vontade do Rodinei e do próprio Flamengo que isso aconteça, porque ambas as partes entendem que o ciclo do defensor no time rubro-negro já chegou ao fim. Então Rodinei, de 30 anos, deve em breve assinar com um novo clube. E quem já fez uma sondagem pela sua contratação foi o Internacional, porque para quem não lembra, o Rodinei já teve uma passagem pelo Inter. Ele passou um período emprestado ao Colorado entre 2020 e 2021 e acabou deixando uma boa impressão. Então o Inter já está de olho na possível contratação do Rodinei assim que ele ficar livre no mercado. Agora o assunto será Libertadores, porque ontem descobrimos o primeiro semifinalista dessa edição de 2022. E o primeiro semifinalista é mais uma vez o Flamengo, que vem chegando sempre nas semifinais nesses últimos anos. O Flamengo eliminou o Corinthians com uma vitória por 1-0 ontem no Maracanã, mas com a vitória de 2-0 na Neoquímica Arena na semana passada, o Fla passou pelo time paulista com 3-0 no agregado. E no jogo de ontem, mesmo o Corinthians precisando de um placar elástico para poder reverter a situação, em nenhum momento você viu o Flamengo sendo amplamente ameaçado. Muito pelo contrário, as melhores chances do jogo sempre foram do time do Flamengo. E o placar acabou só não sendo mais elástico porque o Gabigol
parou por diversas vezes em grandes defesas do goleiro Cássio. Então o Corinthians cai agora nas quartas de final, enquanto o Flamengo avança mais uma vez para a semi e surge como um dos favoritos a conquistar o seu tricampeonato. Agora, fechando o vídeo, nós vamos falar sobre um assunto importante que envolve lideranças do Corinthians e o técnico do Corinthians, Vitor Pereira. Após a eliminação do Timão ontem na Libertadores para o Flamengo, foi revelado pelo jornalista Pedro Ivo da ESPN que algumas lideranças do Corinthians estão insatisfeitas com o comportamento do técnico Vitor Pereira. Entre essas lideranças estão o lateral direito Fagner, o meia Renato Augusto e o atacante William. E qual o motivo desse descontentamento? Eles entendem que algumas posturas do treinador não são boas com os jogadores. E o que acabou pegando principalmente muito mal mais recentemente foi uma declaração do Vitor Pereira em entrevista coletiva após o Corinthians perder a partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil para o Atlético Goianiense por 2-0 fora de casa. Para quem não lembra, aquela derrota aconteceu logo após o Corinthians vencer o Atlético Mineiro em Minas por 2-1 de virada. E quando chegou na coletiva, o Vitor Pereira disse que os jogadores não teriam corrido o suficiente contra o Atlético Goianiense porque estavam de barriga cheia já, ou seja, satisfeitos com a vitória sobre o Galo no final de semana. Então isso pegou muito mal e faz com que agora alguns jogadores estejam torcendo o nariz pro Vitor Pereira. Então se antes o problema parecia ser o Roger Guedes, agora o problema é muito maior, porque realmente Fagner, Renato Augusto e William têm uma influência muito grande sobre o restante do elenco. Inclusive, informação divulgada pelo Globoesporte.com é de que esse descontentamento com o técnico Vitor Pereira é uma das grandes razões pelas quais o atacante William quer ir embora do Corinthians. Tanto que esse jogo contra o Flamengo pode ter sido o seu último vestindo a camisa do time alvinegro, até porque o jogador de 34 anos tem negociações para voltar ao futebol europeu. Nesse momento, o William negocia com o Fulham da Inglaterra, que é o mesmo time que recentemente contratou o Andreas Pereira, que estava jogando no Flamengo. Então o William pode agora, numa reunião nesta quinta-feira, selar a sua saída do Corinthians e nem jogar contra o Palmeiras no final de semana e muito menos contra o Atlético Goianiense pela volta da Copa do Brasil na semana que vem. Lembrando que o William, desde que foi contratado pelo Corinthians no ano passado, em 45 jogos marcou apenas um gol, e esse único gol foi de pênalti. Se você parar para analisar, por muitas vezes o Vitor Pereira conseguiu resultados positivos com esse time do Corinthians, muito mais por conta de jogadores sem tanto nome como Gustavo Mosquito, os jogadores mais jovens como Duqueiroz, o Mantuan enquanto estava no Corinthians, porque esses medalhões mesmo, o William, Renato Augusto, Giuliano, ficaram muito longe de render o esperado. Renato Augusto mesmo passou muito tempo machucado e o William, Giuliano, enquanto estiveram em campo, não renderam nem perto do que se imaginava quando foram contratados, principalmente o William, porque por ser um cara com histórico de seleção brasileira, tantos anos de Premier League, esperava-se que fosse chegar no Brasil e arrebentar, e não é o caso, pelo menos até o momento. Então acho que, tudo bem, os jogadores podem até estar descontentes com a postura do Vitor Pereira, mas eles também não estão fazendo por onde para realmente ser reconhecido o seu grande futebol nesse time atual. Então, bom, galera, esse foi apenas o primeiro vídeo dessa quarta. Logo de cara, agradeço a cada um de vocês que acompanhou esse vídeo até aqui. Gostou do vídeo? Não se esqueça de deixar o like, porque ele fortalece demais o meu trabalho. Se inscreva e aí todo dia o YouTube vai te enviar as novidades aqui do canal. Compartilha, põe a sua opinião nos comentários e me siga aqui também na minha rede social. E claro, você que hoje quiser fazer uma fezinha ou uma aposta nos jogos da Sul-Americana e da Libertadores, vou deixar o link para se cadastrar na casa parceira aqui na descrição, que é a Casa BR Forbet. Lá dá para você depositar e sacar via Pix, eles têm ótimas odds e outra. Se você quiser, eles dobram o seu primeiro depósito até o valor de R$300. Basta aqui no seu cadastro você utilizar o cupom BR4Bet100, tá bom? Então é isso, galera, tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!